A última tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, voltando aqui, foi de fora para dentro, porque ele não tinha corrupção alguma no seu interior. Ele nunca pecou. Ele foi tentado em tudo e não pecou. Ele jamais teve a natureza do pecado. Ele nunca teve concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Jamais. Ele se esvaziou. Ele não estava importando dele ser aceito aqui neste mundo como um ilustre, uma celebridade. Ele estava aqui para que o mundo fosse salvo por meio dele, para que o mundo reconhecesse que ele veio como salvador do mundo, é a graça para o desgraçado, é o salvador para salvar o pecador. Ele é o libertador da natureza do pecado, de Adão e das misérias humanas. É isso que ele veio. Ele não veio para ser famoso, importante. Ele era Deus, mas não usou a condição de ser Deus, tornou homem. Foi provado e testado como todo homem. Na última tentação, em Mateus 4, versículo 8, está faltando para nós vimos a concupiscência da carne, transformar pão, pedra em pão. Necessidades da carne. Estava em jogo sua fé, se cria no seu pai ou não. Não a questão dele ter poder para transformar pedra em pão. Também ele foi testado, foi provado, foi tentado na questão de soberba, de ser importante. Olha como era importante. Fez isso, fez aquilo. Olha, os anjos vieram e guardaram, seguraram ele é muito importante. Ele não se importava com isso. Soberba da vida. Concupiscência da carne, não o venceu. Soberba da vida, não o venceu. E agora, concupiscência dos olhos. Olha a proposta de Satanás. Mateus 4:8, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha lá, está vendo? Concupiscência dos olhos. Todos os reinos do mundo e a glória deles. E a glória deles. O Senhor foi tentado na concupiscência dos olhos. Está vendo isto? Esses reinos. O Senhor disse que esses reinos não pertenciam a Satanás? Não. Porque o Senhor Deus deu toda a criação e entregou a Adão. E Adão pegou tudo isso e entregou para Satanás. Por isso que em 1 João 5, 18, 1 João, para eu não dizer, 1 João 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. O governo deste mundo é de Satanás. O sistema desse mundo é de Satanás. E tem muitos sistemas religiosos que são governados por Satanás. Principalmente essa mensagem da prosperidade. O cristão, ele pode ser próspero perfeitamente. E ele é. Mas essa mensagem da prosperidade que se prega, dando ênfase ao ter para aqui desse mundo, ao conquistar para esse mundo, ou viver bem neste mundo, nossa pátria não é daqui, nossa pátria é o céu. Concupiscência dos olhos. Eu dou tudo isso para você. Mas uma condição. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quantas pessoas estão prostradas diante de ídolos, diante de líderes, diante de propostas para este mundo? Se você me adorar, eu dou os reinos deste mundo e as glórias dele.
quantas pessoas vendendo a sua alma para o inferno, para o diabo, em troca de glórias deste mundo, de importâncias para esse mundo. Quantos que estão aí a gente falava antigamente, na crista da onda, lá no pódio, mas é uma pessoa infeliz. Lares destruídos, vidas destruídas. Porque o diabo, ele dá muita glória, mas não diz o preço depois, a cobrança. As glórias desse mundo não satisfazem ninguém. O conquistar nesse mundo é pecaminoso? Não, desde que isso não seja a prioridade na sua vida, a maior importância da sua vida. Você procurar subir subir na sua empresa, ganhar mais, ter uma boa casa, ter um melhor carro, ter uma família que possa desfrutar de algo melhor neste mundo. Isso é errado de maneira nenhuma. Mas não ser governado por elas. Mas não serem governadas por elas. Ser governados pelo Senhor Jesus Cristo. E essas coisas não arranquem de você o relacionamento com Deus, que é muito mais precioso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Não é isso? Foi oferecido aqui para o Senhor em adoração. Agora veio no Espírito, né? A questão de adoração. Como eu disse, quanta gente está prostrado aí por algum bem-estar para este mundo, para conquistas desse mundo, porque não é salvação. Porque aquele ídolo que a pessoa, eu não adoro, adora sim, beija o pé, beija a mão, prostra, ora, pede coisas, para quê? Para este mundo. Para ser levado ao arrependimento de pecados? Não. Para ter uma nova vida e relacionamento com Deus? Não. É para este mundo. É isso que Satanás coloca na vida das pessoas. A religião está acima de Jesus Cristo. E outros santos e outras divindades estão acima do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa adora, prostra. Essa é a proposta que foi feita para o Senhor Jesus Cristo. Me adore, prostre e adore. Por quê? Porque eu tenho uma proposta para você. Os reinos desse mundo e as glórias dele. Em busca de coisas para aqui e agora. Aí o Senhor Jesus Cristo diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mas eu cultuo assim. Tem até o dia especial de culto. Como diz que não? Tem até a procissão em nome de... Não cultua? Claro que cultua, prostra. Adora. E é o que o Senhor está dizendo aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Cuidado, meus queridos e minhas queridas. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O pregador da prosperidade de você ter, dê 100 que você vai receber tanto. Faça uma campanha de você ofertar R$1.000, que depois no final do ano você vai ter prosperidade nisso, naquilo. Isso aí é do capeta. Isso aí não é o evangelho. Olha o que diz o Senhor, depois que chamou a atenção de Pedro, Pedro dizendo que ele não ia para a cruz. Cruz não. A obra da cruz não. Aceito a Jesus, quero Jesus, porque eu vou estar em paz, vai ter saúde na minha casa, vai ter tudo para aqui e agora. Esse não é o evangelho. Essa é a proposta do inimigo do evangelho.
Olha ainda o que ele diz assim, diz Jesus no final de Mateus 16, do versículo 21 a 23, para a gente não prolongar muito esse vídeo e concluir aqui. Versículo 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, porque Pedro tinha dito para ele, tem compaixão de ti, Senhor. E isso de modo algum te acontecerá, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ia para Jerusalém. A liderança religiosa da época iria levá-lo à cruz, à morte. Ele ser zombado pelos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, mas ressuscitado ao terceiro dia. O Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, não, morte não. Como muita gente hoje diz, morte para o velho homem, não. Morte para a velha vida, não. Aceite só que Jesus morreu por você. Mas a sua morte, não. Arrependimento, não. Deixar ser morto para esse pecado que você ama, que você usa, que você gosta, fora do seu casamento. Escravidão. Ah, isso eu não quero morrer, não. Eu quero Jesus, mas isso eu não quero abrir mão. Então você não tem o Senhor Jesus Cristo. Porque ele nos levou à morte para o pecado, mas também nos deu vida para Deus em Cristo Jesus. Essa mensagem até hoje. Vem aqui antes da ceia, antes da Santa Ceia, antes da Eucaristia, você pede perdão e está tudo certo. Ah, Senhor, me perdoe, aquele pecado lá, mas sai daquela reunião, continua os mesmos pecados. Não houve arrependimento, arrependimento para a vida. Não está tendo mais arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é Evangelho? É morte e ressurreição em Cristo. Aí o que Jesus disse? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, engate a ré. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá quando ele foi tentado para Satanás. Agora ele está chamando Pedro Satanás, não a Pedro de Satanás. Está falando Satanás que estava usando a Pedro. E aí ele diz assim, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Essas mensagens de prosperidades aí está cogitando coisas do que? Coisas dos homens. E os homens gostam. Paga milhões para trazer esses pregadores e para ouvir essas mensagens e no fim passa cartão fazendo negócio com Deus. Deus não faz negócio com ninguém, porque a via de relacionamento de Deus com os homens é pela graça favorecer alguém que não merece. Isso é concupiscência dos olhos. Vou ganhar tanto, vou ter tanto. Concupiscência da carne. Vou me satisfazer. Com vários desejos. E tem outra coisa. Eu vou ficar importante. Você viu que posição eu estou hoje? Você viu que liderança eu estou ocupando hoje? Eu não sou qualquer um, eu não sou auxiliar, eu sou o principal. Eu sou titular. Titular. Deixa isso para jogador. Deixa para o esporte. Mesmo assim, pode ser o titular, mas é uma pessoa humilde, porque ela não se apoia nessas coisas. Pode ser o diretor da empresa, mas ele não se apoia nessa posição. Ocupa com serenidade, com respeito, com honra, tratando todos igual. Não pisando nas pessoas, porque agora eu tenho um cargo. Agora eu tenho uma função. Eu sou grande. Eu sou o melhor evangelista. Eu sou o melhor discipulador. Eu sou o cara. Eu tenho uma facilidade imensa de fazer isto, aquilo, até para Deus. E isso... Não pensa que é orgulho, que é arrogância? Se você pode fazer isso, pode. Mas você sabe que é a capacidade do Senhor. É do Senhor e não sua. Amém.
E amém, queridos. Faça seus comentários. Vamos aprender juntos. Amém.